A pergunta, todavia, que fica é: e nos evangelhos? O que é que eles pensavam que eram esses espíritos? Eles pensavam que esses espíritos opressores, conturbadores, que tomavam conta das pessoas, que as jogavam no chão estribuchantemente, sem autocontrole, ou que as arremessavam às águas ou ao fogo para serem mortas, queimadas ou suicidarem-se. Quem eram esses espíritos que tiravam a paz familiar, que faziam pai e mãe sofrerem porque aquele filho ou aquela filha não seriam normais para sempre, desde a adolescência em geral, isso começa na adolescência, na puberdade, e ganhava contornos de inviabilidade para a vida dessas pessoinhas. E a gente vê, não raramente, os pais virem a Jesus pedindo socorro. É o meu filho, é a minha filha, socorre. Ele vive horrivelmente endemoninhado. E Jesus não faz anamnese. Jesus não diz, escuta como começou, de onde veio, e conta isso. Ele não psicologiza a história da possessão, de coisa nenhuma. Ele simplesmente olha, se compadece e expulsa, meramente pela palavra. Espírito imundo, sai dessa criatura humana. No entanto, eu devo dizer a vocês que nos dias de Jesus havia uma compreensão que tinha se tornado praticamente universal entre eles, tinha se tornado generalizada, é a melhor palavra, entre os israelitas, os que moravam em Israel, os que eram de Israel, ou os judeus de Jerusalém. Eles tinham uma compreensão que vinha desde 300 anos antes de Jesus, desde o tempo da Pérsia. Porque foi na Pérsia que os judeus desenvolveram uma escatologia que eles não tinham e que os persas tinham, os gregos tinham, mas os judeus não tinham. O mundo dos judeus, o pós-mortem dos judeus, acabava na sepultura, no Seol, como a gente lê no livro de Eclesiastes, onde não há memória, não há lembrança, não há isso, não há aquilo. E há pequenas afirmações de ressurreição. Uma em Jó: os meus olhos ainda se levantarão do pó e verão a Deus face a face. Aí você vê a afirmação de ressurreição, eu digo no Velho Testamento, como metáfora em Ezequiel, quando os vales de ossos secos seriam ressuscitados, era uma metáfora da restauração do povo de Israel, voltando à terra, da qual eles tinham sido expulsos. Ou você encontra essa alusão no livro de Zacarias, no capítulo 3, quando Satanás se opõe ao anjo do Senhor, acusando ao sumo sacerdote Josué de Israel. Você vê também alusão a coisas desse tipo, como, por exemplo, quando os homens de Davi mataram os últimos gigantes, os últimos descendentes dos nefilins, assim chamados antes do dilúvio, que eram os filhos dos vigilantes, dos Benai Elohim, conforme Gênesis 6, os filhos de Deus, os filhos do céu, os filhos das estrelas, como mais de 1.500 culturas na face da terra os designam. Em Israel é que eles tinham esse nome de Benai Elohim, filhos de Elohim, do Deus plural, do Deus majéstico. E fora de Israel, eles têm a mesma origem. Eles são filhos de deuses dos céus, que baixaram até os homens, e em mais de 1.500 culturas humanas, a mesma história de Gênesis 6 é repetida. Quando os seres das estrelas, como diziam os índios Hopi nos Estados Unidos,
E eles diziam ou os seres das Pleiades, ou os seres de Órion. Alguns davam até o nome da constelação, quando seres celestiais de poder incomparável com o poder humano tinham possuído e tinham se hibridizado com os filhos dos homens, com as mulheres, conforme exatamente a narrativa de Gênesis 6. Essa narrativa sobrevive, inclusive, ao dilúvio, que deveria ter liquidado tudo e todos, mas sobraram alguns. Como também nessas mais de 1.500 culturas da Terra, cada uma delas tem o seu Noé, com outro nome. Alguns sobreviveram em barcos, outros sobreviveram em grutas, em cavernas lacradas, calafetadas por dentro, até que a água baixasse e eles pudessem sair. Tem histórias variadas de sobreviventes do dilúvio espalhados pela face do planeta. É uma questão de antropologia, de ter interesse no conhecimento das culturas humanas. Mas em Israel eles são decorrência desses vigilantes, cuja expressão aparece no livro de Daniel, que é um livro que tem uma forte carga de natureza mesopotâmica, uma grande carga de natureza caldeia, de natureza medo, de natureza persa e de natureza grega, porque a presença grega já estava forte entre eles. E Daniel fez uma absorção de uma série de coisas. Ele fez como Paulo fazia. Ele examinou todas as coisas e reteve o que era bom. Por exemplo, a ideia de principado e potestade não existia no Velho Testamento em lugar nenhum. Aparece depois do exílio persa. É lá que Daniel começa a falar do príncipe da Grécia, do principado da Pérsia, do principado de Israel. É no livro de Daniel. E é também no livro de Daniel que a gente começa a ver as primeiras ocorrências de espíritos imundos, de presenças dessa natureza, que cresceram no chamado período intertestamental, ou seja, entre o livro de Malaquias, 400 anos antes, mais ou menos, e o início do Novo Testamento, do ministério de Jesus, conforme narrado aqui no Evangelho de Mateus para frente. Nesse período é onde os judeus desenvolvem, por reflexão, por meditação, por discussão, por teologização, por comparação com religiões diversas, conceitos que eles entenderam que eram coerentes com o espírito das escrituras deles, judeus. E é daí que vem. Antes disso não aparece. É daí também que começam a surgir os primeiros processos com os primeiros exorcismos feitos pelos judeus, como eu expliquei há pouco. E quando Jesus chega, o que prevalecia na mentalidade dos judeus acerca de espíritos maus, acerca de demônios, por exemplo, era o que tinha sido ensinado no livro dos Jubileus, que é um texto que já foi considerado completamente canônico e depois ele foi retirado. Entre os judeus, até hoje, existem grupos, especialmente de fariseus, que dão uma importância especial ao livro de Números e ao livro dos Jubileus, que é também um livro cheio de números. Como também a Cabala dá uma ênfase muito especial ao livro de Números por causa da numerologia. Eu fiz um debate lá no Inteligência Limitada com o meu querido Vilela, um rabino e um sheik muito querido, e onde o rabino era nitidamente, por mais que ele não tenha declarado, uma pessoa de perspectiva e de perfil fariseu. E a primeira coisa que ele fez
foi mostrar a numerologia que supostamente ele tinha descoberto, contando os números dos primeiros 2 versículos da Torá, e querendo montar, e toda hora ele recorria à numerologia, numerologia. Eu não falei nada porque eu digo, se eu tocar nesse assunto, esse programa acaba. Assim como nos códigos da Bíblia, que é uma outra farsa, que ainda impressiona pessoas ignorantes, mas que não tem nada a ver com profecias para dizer coisa alguma sobre o futuro. Mas de vez em quando essas modas pegam. E tem gente que adora uma numerologia, quando ela traz supostas previsões proféticas, mas é uma tolice de uma imbecilidade do ponto de vista do significado de quem seja Deus para a vida humana, chocante, e é de um reducionismo numerológico da revelação de Deus na Escritura, na Torá, no Velho Testamento, que me deixa com vergonha alheia. Essa é que é a verdade. No entanto, voltando aonde eu estava, nos dias de Jesus, foi o tempo em que surgiu o livro dos Jubileus, que está presente até hoje na Bíblia, tanto judaica quanto cristã, dos etíopes. O livro dos Jubileus está lá, assim como esteve muito tempo na Bíblia copta e em algumas outras Bíblias. Depois, a influência constantiniana foi que foi retirando alguns desses livros, de modo que a Bíblia ficou reduzida aos livros que tem na Bíblia católica, e a Bíblia protestante sofreu uma reedição, onde foram tirados 7 livros que os protestantes consideraram apócrifos e que estão presentes, todavia, na Bíblia católica e no Velho Testamento dos judeus. O livro dos Jubileus é um desses textos que está presente ali, que, conquanto não figure hoje em dia na leitura canônica dos judeus, mas ele é um livro de pesquisa. Assim como o livro de Enoque. Não figura no cânone, entre os chamados livros inspirados, mas é citado por todo mundo. Eu diria que, equivalentemente, o livro de Enoque está para a pesquisa bíblica intertestamental desse período entre o Velho e o Novo Testamento, tanto quanto a história dos judeus, a Guerra dos Judeus, de Flávio Joséfos, está para descrever os lugares, a arqueologia, a geopolítica e tudo mais que havia naqueles dias anteriores e logo posteriormente a Jesus. Tão forte é a influência do livro de Enoque, que influenciou os essênios, influenciou fariseus, influenciou grupos diversos, menos os saduceus, mas influenciou, inclusive, pessoas populares, que achavam o livro de Enoque uma explicação extraordinária para muitas coisas incompreensíveis. E teve uma forte influência no que você ouve Jesus dizer. Quem já leu o livro de Enoque muitas vezes, como eu, que não só o li de cabo a rabo várias vezes, mas o pesquiso com alguma regularidade até os dias de hoje, quando você tem essa familiaridade toda com o livro de Enoque, você percebe as falas de Jesus, como ele aparece em alguns dos ditos de Jesus, em algumas das interpretações espirituais de Jesus. Isso é interessantíssimo. Assim como, por exemplo, o irmão de Jesus, Judas, cita explicitamente o livro de Enoque na epístola dele, que está aqui, no nosso Novo Testamento, na sua Bíblia. Você vai ler lá em Judas, no finalzinho do Novo Testamento, quando ele diz, como disse Enoque, o 7º depois de Adão, eis que vejo o Senhor vindo com as suas santas miríades, porque o livro de Enoque é o livro que mais fala do Messias, mais fala desse que viria, com suas miríades de anjos
de seres celestiais inomináveis, com civilizações celestiais que Enoque conheceu, porque Enoque também é o primeiro cara que viaja arrebatadamente e que tem uma narrativa que descreve a Terra redonda, descreve o universo exatamente como o universo é. E ele diz que foi levado. Ele não usa a palavra abduzido, que é uma palavra do final do século XX, mas ele diz que foi arrebatado num aparato que ele chama numa carruagem. Era a única maneira que ele tinha de descrever um equipamento móvel que o levasse daqui para ali. E não é para ali, é para o além. É mais do que para além. Atravessa o espaço-tempo, dobra o espaço-tempo. Vai aonde ninguém podia imaginar que alguém pudesse ir. Entra em dimensões que não são espaços temporais, são de fato dimensões interdimensionais. São realidades que só agora a física quântica começa a arranhar na teoria das cordas e outras coisas, mas Enoque tinha tido a experiência existencial disso. E é daí do livro de Enoque, tanto quanto do livro dos Jubileus, que a gente ouve aquilo que prevalecia nos dias de Jesus como designação para espírito imundo. O que é que o livro dos Jubileus diz? E o que é que o livro de Enoque diz? Especialmente o livro dos gigantes, atribuído a Enoque, achado há não tanto tempo atrás, já na sequência dos achados de Qumran, dos manuscritos do Mar Morto, o livro dos gigantes. Lá está dita a mesma coisa, que como os nefilins, que não eram anjos e nem eram humanos, eram um híbrido anômalo, que nasceram gigantes e não foram os primeiros. Eles foram os primeiros gigantes dessa cruza entre Benai Elohim, filhos das estrelas, ou como diria o Erich von Däniken, os astronautas celestiais, que hoje em dia ele já nem usa mais essa expressão, ele adotou a expressão dos povos do mundo, que são os filhos dos céus, os filhos das estrelas. Então, aí na descrição do livro de Jubileus e do livro de Enoque diz que como havia gigantes na Terra antes, você começa a ler Gênesis 6, diz, naquele tempo havia gigantes na Terra. Como você vê na mitologia grega, como você vê nas mitologias celtas, como você vê nas mitologias das primeiras dinastias dos egípcios, como você vê nas dinastias dos povos da América do Norte, aqui na América do Sul, Viracochas era um gigante, e gigantes variados no mundo. Mas há uma diferença entre esses gigantes. Havia os gigantes anômalos, que existiam antes dos nefilins, antes de Gênesis 6, quando o escritor de Gênesis, quando o escriba de Gênesis diz, ora, leia aí Gênesis 6, naquele tempo havia gigantes na terra. Querendo dizer que havia uma quantidade de pessoas que eram totalmente anômalas no seu tamanho, eram completamente gigantescas, mas eram anomalias variadas, de cruzas as mais diversas. Nós não tivemos só o Homo sapiens sapiens, que nos dá origem. Nós tivemos outros humanoides na Terra, pelo menos 5 ou 6 tipos de humanoides na Terra que cruzaram entre si. Sabe lá o que aconteceu dessas cruzas? O fato é que, independentemente da descendência de Adão, ou de Caim, ou de Sete, havia gigantes na Terra. Tanto é que havia criaturas diferentes na Terra, que quando Caim é expulso do Jardim do Éden, o que dá a entender de que o Jardim do Éden era uma configuração especial, era um bioma de graça absoluta. Quando ele é expulso
expulso daquele bioma de graça do Éden, ele se casa com uma mulher desse desterro de fora do bioma e gerou filhos cuja descendência é uma descendência de malignos, conforme a leitura que a gente vê no livro de Gênesis. E a gente encontra também genealogias idênticas. Por exemplo, na epopeia de Gilgamesh, você vê a mesma coisa sendo falada sobre os deuses da Mesopotâmia, os deuses alados da Mesopotâmia, que produziram filhos com as filhas dos homens. E história absolutamente idêntica do Gênesis. Similaridades inequívocas. E aí o Gênesis diz que é da cruza, todavia, de seres de uma outra dimensão ou de uma ultra civilização. Não é o caso agora aqui, quando eu for falar no meu curso Área 51 do Evangelho, eu vou entrar nas minúcias, o que eu não quero falar agora, mas tem minúcias e minúcias e minúcias para serem tratadas. Num resumo tosco, o que o livro de Enoque diz e o que o livro dos Jubileus diz é que, como os nefilins não eram nem anjos nem humanos, quando eles morreram, eles ficaram sem designação escatológica. Eles se tornaram, diz o livro de Enoque, como sombras, como nuvens de sombra pairando sobre a humanidade, com aquela obsessão, eles sim, espíritos obsessores, conforme Jesus os designa. O espírito imundo, quando é expulso, Jesus disse, ele anda procurando morada, como era a obsessão dos Benai Elohim, que quiseram cruzar com as mulheres humanas, e como se tornou a obsessão, a patologia gigantesca dos nefilins, cruzando com mulheres humanas e gerando anomalias, perverteram não só os humanos, mas o texto de Gênesis diz que eles hibridizaram, criaram uma espécie de ilha do Dr. Monroe na Terra, com seres que foram alterados, fizeram experimentos genéticos horrorosos, indescritíveis. É por isso que o livro de Gênesis diz que o dilúvio veio para fazer um resetting, para fazer um zeramento, para dar uma zerada naquilo que já não tinha mais jeito. A continuidade daquele chamado mundo antigo, que foi todo sepultado, não teria chegado até aos nossos dias. Nós teríamos sido aniquilados muito tempo antes. O dilúvio é pura graça de Deus. É pura misericórdia de Deus para a preservação humana. Então, veja, esses seres que ficaram aí nessa camada intermediária vivem de uma obsessão única, possuir corpos. A obsessão por posse de corpos é tão grande que Jesus disse que eles andam por aí, procurando algum corpo vulnerável, disponível, frágil, debilitado, adoecido, para ver se encontra uma brecha de entrada. E quando eles não encontram, eles voltam, procurando o seu corpo original, onde eles fizeram desgraças e misérias na vida daquela pessoa por tantos anos. E chegando ali, encontrando um corpo que foi expulso de demônios, mas não foi cheio de Deus, não foi ocupado, como Jesus disse, pelo mais valente que é Jesus, o que garante a vida de uma pessoa que já foi vítima de espíritos imundos, o que garante dar segurança a ela ficar e ser ocupada pela presença de Jesus nela. Do mais valente me habitando, nada chega em mim, nem em ti, nem em ninguém. Aí Jesus diz, porém, chegando lá, encontrando aquela casa vazia, sem amor, sem Deus, sem esperança, sem fé, sem Jesus,
sem coisa alguma, oca, com apenas o arranjozinho de uma vida que recuperou uma rotina básica, mas continua a mesma existência vazia. Jesus disse, então eles vão e procuram 7 outros espíritos piores do que ele e habitam aquela casa, e o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Então, do ponto de vista dos contemporâneos de Jesus, quando você estiver lendo os evangelhos e vir Jesus dizer, espírito imundo, sai deste homem, fique sabendo que na mentalidade popular e até mesmo na mentalidade teológica de fariseus, de essênios, de monges do deserto, quem estava presente ali, ocupando como espírito maligno aquelas pessoas, eram os espíritos dos nefilins, seres perdidos, seres sem conexão, não pertenciam à dimensão celestial e não podiam se identificar como humanos, de modo que a obsessão dele é possuir corpos. É por essa razão que quando Jesus os expulsa do Gadareno, o que eles pediram? Não nos mandes para o abismo. Eles queriam o calor dos corpos. Manda-nos para a manada de porcos. E não é à toa, inclusive, que os porcos são alguns dos animais mais inteligentes desta criação e que têm um DNA extremamente semelhante com o dos humanos e que têm um coração que serve melhor a transplantes humanos do que o de qualquer outro animal. Pediram para entrar nos porcos e Jesus disse, ide. E por alguma razão de desconforto absoluto da manada de porcos, não aguentando aquela invasão de seres da perversidade que os porcos não tinham condição de processar, as pulsões que os invadiram nos milhares de porcos que eram, se jogaram de despenhadeiro abaixo no mar da Galileia e se afogaram. Então, quando você vir daqui para frente Jesus expulsando demônios, pense no contexto dos dias de Jesus. O que pensavam as pessoas dos dias de Jesus? O que os exorcistas judeus dos dias de Jesus imaginavam? Se fossem judeus, eles pensavam que aqueles espíritos eram o remanescente espiritual dos nefilins, eram essas nuvens de sombra obsessivas pela ideia de ocupar corpos humanos e dominar mentes humanas. Jesus, todavia, não os trata dando-lhes apelido algum, exceto dizendo espírito imundo, deixa este homem.